Abre a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses, carta de Paulo, capítulo 2, versículo 5. A gente vai ler um pouquinho. Quando eu cheguei, e eu estava orando agora à tarde, perguntando ao Espírito Santo como ele queria fazer. Ele quer fazer assim. Sereno. Sereno. O Espírito Santo me mostra que há tanta agitação em corações aqui. Ele quer dizer para você estar sereno. A sua agitação não vai mudar nada da situação que você precisa resolver. O Senhor está dizendo: serene, aquiete-se, acalme-se e pare de pegar pensamentos de agitação, diz o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Meu Deus, eu vou chegar lá. Tinha alguma coisa nesse púlpito, pastor. Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se fosse assim, já estava tão bom. Mas infelizmente essa versão não é a melhor versão que a gente tem dessa passagem. Essa palavra sentimento que está aí não é sentimento. Deus não está dizendo para você ter o mesmo sentimento que Jesus tinha, porque Jesus não era movido por sentimentos. A versão mais precisa diz assim: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. E essa palavra que está aqui, mente, ela é a chave do que eu quero conversar com você hoje. A gente vai falar de mente. Da última vez que eu preguei, da última vez não, porque o pastor, graças a Deus, vai me dar mais oportunidades. Da vez mais recente, eu falei sobre mente. E sabe, hoje eu vou falar de novo. E eu vou até te explicar por quê. Aqui não está dizendo, tenha em você o mesmo poder que havia em Jesus, percebeu? Ele está dizendo, tenha a mesma mente. Ainda que o poder esteja disponível. Você tem o mesmo poder que Jesus tinha, porque ele disse, as obras que eu faço, vocês farão iguais. Outras maiores ainda farão. Então o poder está disponível, a autoridade é a liberação de usar o poder. Então você tem um poder, mas a recomendação do Espírito Santo é tenha a mente que havia em Cristo. Essa palavra mente que está aqui, ela é diferente daquela palavra mente que está lá em 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. São duas palavras diferentes. Essa mente de Cristo que nós temos é a capacidade de pensar como Ele. Essa mente que está aqui é uma mentalidade. É uma atitude mental. É uma capacidade, um direcionamento a partir de um ponto mental. Você precisa, então, ter a mente que estava em Jesus. Sabe? Porque sem a mente que estava em Jesus, o poder de Jesus que está disponível para você é inútil. Você não vai conseguir fazer nada. Sem a mente que estava em Jesus. Muita gente quer o poder e a manifestação do poder de Jesus. Mas e o sistema de crenças de Jesus? E aquilo em que Jesus acreditava? A forma como ele pensava, a forma como ele articulava os pensamentos. Eu vou ler para você uma definição de sistema de crenças. É uma soma dos seus paradigmas, dos seus pontos de vista, das suas perspectivas. É uma mentalidade. É a forma a partir da qual você vê o mundo. É como você percebe o mundo. Isso é o seu sistema de crenças. É a base da sua vida. Tudo que você faz é baseado nisso aqui. A sua mentalidade ela é formada pela sua cultura, pelas suas experiências passadas, talvez pelos seus fracassos ou sucessos, pelas suas associações e pelos seus níveis de exposição. Muitas vezes a nossa identidade ela vem por causa
de um resultado, de um fracasso, de um problema de saúde. Você lembra daquele cego que ficava gritando, Jesus, filho de Davi? Você lembra o nome dele? Cego, Bartimeu. Mas esse não era o nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu. A Bíblia chama ele de cego. O cego filho de Timeu. Cadê o nome do homem? Ele não tem nome? É cego o nome dele? Porque a identidade dele era percebida pelo problema de vista que ele tinha. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Não deixe que isso seja o que vai definir quem você é. Um resultado, um fracasso que você teve na vida, isso não te define. Quando Deus olha para você, Ele vê o fim, Ele não vê o começo. Porque melhor do que o começo não é o fim das coisas. Então Deus, Ele já está vendo você como Ele te criou para ser. Não como você está caminhando para chegar lá, mas como quem já chegou. Quando Deus fala com você, Ele fala como se falasse com Ele mesmo. Como Ele falou com o Gideão. Você está aqui? Antes da gente falar de mente, eu preciso que você entenda que o homem é um espírito. Ele tem uma alma. Ele habita num corpo. Então é uma tríplice presença o ser humano. Ele é um espírito, ele tem uma alma, ele habita num corpo. E essa alma da qual estamos falando, ela envolve sua mente, suas emoções. E é importante porque dentro da alma estão as chaves que você precisa para alcançar o que Deus planejou para você. Veja, a salvação que você já experimenta, ela aconteceu primeiro no seu espírito. Quando você nasceu de novo, quando você disse sim para Jesus, quando você disse que cria. O que, meu pastor? Sim. Quando você disse que cria, automaticamente, você teve a salvação em seu espírito. Seu espírito foi salvo. Isso é o novo nascimento. Então você nasceu de novo. Seu espírito já está salvo. Diga, meu espírito já está salvo. Essa realidade no seu espírito, ela não pode ser mudada, porque seu espírito já foi salvo. Glória a Deus. A partir daí, existe um segundo passo, uma segunda etapa, e essa segunda etapa passa necessariamente pela segunda esfera do seu ser, que é a sua alma. Muitas vezes, especialmente nós que estudamos a palavra, que fizemos o rema, a gente tem a tendência de supervalorizar a parte do espírito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o espírito já está salvo, irmão. É a tua alma que vai sendo salva. E é a tua alma que precisa ser renovada. São as suas emoções, é o seu pensamento, é a sua vontade. Um homem de Deus chamado Smith Wigglesworth, é um nome bonito, não é? Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Esse homem dizia assim, eu nunca pergunto a Smith Wigglesworth como Smith Wigglesworth está se sentindo. Você entende isso? Talvez você deva dizer isso de si mesmo. Eu nunca pergunto a Tiago como Tiago está se sentindo. Porque não é Tiago que define como ele se sente. É a palavra que define como Tiago se sente. Você entendeu isso? Davi entendeu isso antes de ter o Espírito dentro. Salmo 42, 5. Por que você está abatida, alma? Por que você se perturba dentro de mim? Isso era o homem espiritual, Davi, perguntando à alma dele, ei, por que você está abatida? Não se abata, não. Erga-se. Você está entendendo isso? A Bíblia vai dizer em Hebreus 4,12, você não precisa abrir, mas ela vai dizer que a palavra de Deus ela é poderosa para dividir, para preencher, para penetrar a linha divisória da alma. A versão amplificada diz o sopro da vida e o espírito imortal, as juntas e as medulas, que é o corpo. Você percebe? Em Gênesis, no capítulo 35, quando vai falar de Raquel, diz que quando Raquel teve o seu último filho, Benjamim, ela morreu no parto. Só que a Bíblia diz no versículo 18, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu o filho Benoni, e o pai chamou de Benjamim. Quer dizer, ela morreu porque saiu a alma. Então a gente precisa entender, e Lucas 16 vai dizer isso de forma muito clara. Jesus conta a história do rico e de Lázaro, e fica muito claro para nós que depois dessa vida vai o espírito e vai a alma. O corpo fica.
Porque se assim não fosse, o rico não teria falado lá onde ele estava no Hades com Abraão. Ele lembrou dos irmãos, então a alma dele permanecia. Ou você acha mesmo que Deus ia te dar essa faculdade que é a alma, a capacidade de pensar, de cogitar, de entender e depois tirar isso na eternidade? Não, não, não. Você vai com ela. Ela vai te acompanhar e você vai lembrar de tudo. E sabe, você vai se alegrar por cada decisão que você tomou baseada na palavra. Você vai se alegrar por cada escolha de dedicação da palavra que você fez. Quando você estiver nas bodas do Cordeiro, na eternidade com o Pai, reinando, você vai se lembrar porque você está lá. E você vai dizer, valeu a pena. Realmente, aquele mundo, aquela terra em que eu vivi, era só um vapor. Isso aqui é a vida de verdade. Uau! Ei, você precisa se animar com isso. Então, o primeiro lugar onde a salvação ela acontece ou atua é no seu espírito. O segundo lugar é na sua alma. Isso é um processo, irmão. Isso é um processo. Abre comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro 1, 7. Diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa a sua fé do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Preste atenção. Obtendo o fim da vossa fé. A salvação da sua alma. O objetivo da fé, o fim da fé, é a salvação da alma. Porque enquanto a sua alma não está salva, você não consegue desfrutar do que Deus tem em plenitude para você. Como é que acontece a salvação da alma? Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim, olha, não se amolde ao padrão desse mundo, transforme-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita. Eu tenho uma chave aqui, está aí na sua Bíblia. Transforme-se. Essa palavra transformar, metamorfoses, a mesma que acontece com a lagarta. Ela se transforma numa versão superior dela mesma. Porque transformar-se é evoluir para uma versão superior de você mesmo. Aquele bebê espiritual que nasceu de novo, agora passa a ser uma criança espiritual, uma adolescente espiritual, um homem maduro espiritualmente, que discerne as coisas espirituais e que se apropria do que é dele. Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz que o herdeiro, enquanto é criança, enquanto é menino, ele não consegue desfrutar da herança, ele parece um escravo. Ele é herdeiro, mas ele age como um escravo porque ele não tem maturidade, ele ainda não cresceu. Depois que ele cresce, aí sim, irmão, o seu destino está procurando por você. Só que ele não está procurando por essa versão aí, ele está procurando pela versão que você ainda está para se tornar. Você ainda não se tornou a versão que o seu destino está procurando, porque senão ele já tinha te encontrado. Alô? Daniel, capítulo 11, versículo 32, diz que o povo que conhece a Deus será forte e fará proezas. Agora perceba, é necessário primeiro conhecer para ser forte e fazer proezas. Porque senão perece, porque falta entendimento. Perceba, conhecimento não pode vir seguido de uma ação. Não. Não é eu conheço e eu ajo. Não, eu conheço, eu sou transformado e aí eu ajo. Você entendeu o processo? Quando você descobre os seus dons, tem que começar uma busca intencional e incessante pela transformação. Eu sei para o que eu fui chamado, eu sei no que eu sou bom, eu sei as habilidades que eu tenho agora, eu preciso ser transformado pela palavra de Deus, para que eu possa agir nesses dons. Você entende isso? Irmão, eu estou indo bem sereno, como o Espírito mandou. A gente vai assim até o fim. Mas é necessário que você preste atenção e entenda. É necessário que você traga a sua mente cativa agora. Ela é sua prisioneira. Você manda. Diga, eu mando.
Quando descobrimos o pré-sal, aqui no Brasil, quando se descobre petróleo numa nação, é uma festa, a nação toda celebra. Mas eu não sei se você já viu o petróleo sendo extraído. É uma substância viscosa, mal cheirosa, feia. Não é aquilo que entra no teu carro, não. Não é a gasolina do teu carro, não, não, não. Aquilo é o estado bruto do petróleo. Ele precisa passar por uma transformação. E aí, uma vez transformado, ele vai enriquecer nações. Vai tornar pessoas milionárias. Mas ele passou por uma transformação. Quando você quer comer uma laranja, você vai no mercado. E se você quer produzir uma laranja, o que é que você faz? Você planta uma semente. Mas não existe semente de laranja. Existe semente de laranjeira. Não tem semente de laranja. Você não joga uma semente no chão e nasce uma laranja. Não. Nasce um broto, que vai virar uma muda, que vai virar uma árvore, que depois de muito tempo vai estar pronta para dar um fruto. E aí esse fruto é uma laranja. Existe uma transformação. A questão é que as pessoas não querem pagar o preço da transformação. Elas querem a laranja pronta. Então elas acham que melhor é pegar no mercado do que plantar uma semente. Mas com Deus não funciona desse jeito. É por isso que nós temos tantos crentes, nascidos de novo, reis e sacerdotes, que andam como escravos das circunstâncias, das situações, porque não foram transformados ainda. A chave é renovação e transformação. Renovação e transformação. Entenda isso. Todos os que transformaram os sonhos em realidade fizeram isso acordando. Você só transforma um sonho em realidade depois que acorda. Desperta, ou tu que dormes. Então, primeiro você vai trabalhar na sua mente, depois o seu potencial vai aparecer. Eu sei que você sabe quem você é. Eu sei que você sabe que você pode, que você faz e acontece. Mas se você não trabalhar a sua mente, você não vai conseguir desenvolver o que você pode e quem você é. Não adianta. É o poder que retém. É a transformação e a renovação. Você está entendendo isso? E aí, como é que você sabe que a sua mente está sendo transformada? Primeira etapa. Você está pegando. Se quiser anotar, pode anotar. Não vou ter tempo de ficar parando, mas depois você pega o vídeo ou eu te dou escrito, não tem problema. Como você sabe que a sua mente está sendo transformada? Número 1, pela sua capacidade de fazer escolhas superiores. Eu quero o que é superior. Eu quero os pensamentos de Deus, que eles são mais elevados do que os meus. Esse é o primeiro sinal de que sua mente está sendo transformada. Você para de ter interesse pelo que é natural, temporário, material e começa a se interessar pelo que é eterno. Esse é o primeiro passo. Segundo passo que mostra, ou segunda evidência de que sua mente está sendo transformada, o seu domínio sobre as suas emoções. Primeiro, eu busco o que é eterno. Segundo, eu começo a dominar as minhas emoções. Porque se eu não dominar as minhas emoções, a salvação ainda não está ocorrendo no nível da minha alma. Alô? Se você não domina as suas emoções, as pessoas podem programar você a fazer e dizer o que elas querem. Se um irmão se ira muito fácil, eu posso simplesmente manipulá-lo, fazendo ele se irar para fazer o que eu quero. E se eu posso fazer isso, imagina o inimigo das nossas almas. Você acha que ele não sabe o seu ponto fraco ou a emoção a que você ainda cede? Pare de ceder a ela. Transforme-se. Transformação e renovação. Terceira evidência. Primeira evidência, você pensa nas coisas lá do alto. Sua identidade é absorvida e puxada do alto. Segunda evidência, as suas emoções são dominadas. Terceira evidência, os seus pensamentos estão alinhados com a palavra. Você agora pensa como Deus pensa. A mente de Cristo. Eu penso o que Ele pensa. Então você faz escolhas superiores, você domina suas emoções, e aí seus pensamentos são mudados. E isso influencia a sua mentalidade.
Aí você começa a pensar da forma certa, nas coisas certas. E aí tudo começa como pipoca no micro-ondas. Aleluia. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o coração. Esse processo que eu acabei de te relatar é o coração sendo cheio no bom tesouro, para que você tire boas coisas do bom tesouro. E aí você encontra um crente que fala descuidadamente. Meu Deus, como eu já fui assim, irmão. Está ali meu pai espiritual para lhe dizer. Pergunta ele, não, que é melhor, né, meu pastor? É melhor a gente ficar quieto. Um homem que fala descuidadamente não transformou ainda a sua mente. A fala dele é a prova da falência da transformação. Ele ainda não passou por ela. Ele ainda não conseguiu chegar na salvação da alma dele. Ele já está salvo, entenda. Veja, já está salvo, eu sei. O espírito dele está salvo. Se Jesus volta agora, ele vai. Mas ele ainda não reina em vida. Porque ele ainda não transformou a sua mente. Não renovou a sua mente, não transformou a sua vida. Veja, quando as suas palavras continuam traindo as suas convicções espirituais, tem alguma coisa errada. Esse choque não pode continuar acontecendo. Você treina a sua vontade para fazer escolhas que são a favor do reino. A questão é que você não treinou a sua vontade para fazer escolhas a favor do reino. Você não treinou seus pensamentos para ficarem compatíveis com a palavra. Então as suas ações e as suas palavras ainda mostram que você não é salvo. Porque como pode alguém se entregar, abrir mão de coisas boas da carne, que a carne ama, as coisas que a carne gosta? Você sabe quais são, cada um tem as suas coisas favoritas da carne. Pois é, você abriu mão delas para não ter manifesto na sua vida a salvação. De que vale a pena? De que vale a pena estar aqui no domingo à noite, essa hora? Se você não estiver disposto a renovar de vez a sua mente e entrar realmente no plano que Deus tem para a sua vida e transformar o mundo lá fora, isso não pode ser uma perda de tempo, irmão. Isso não pode ser um hábito religioso, que a gente vem aqui num ambiente lindo desse, agradável, com música bonita, com pessoas falando, pessoas cheirosas, bem vestidas. Ei, isso não é o reino de Deus. Isso é apenas uma manifestação visível de algo muito maior. A questão é, você quer algo muito maior? Alô? Tá tudo bem aqui? A maturidade, ela é a maneira física ou psicológica de mostrar, por qualquer meio, na maioria das vezes espiritual, que o indivíduo é capaz de domar a sua mente a um nível de obediência. Isso é maturidade. 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele vai mostrar o nível mais elevado de maturidade. É o índice mais claro da maturidade. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Eu não quero mais isso, não. A maturidade não tem nada a ver com a idade fisiológica. Você pode ter um homem de 45 anos, mas pelas vontades dele, pelas escolhas dele, você vê que há uma deficiência na maturidade. Ele ainda não é maduro. Ele ainda não dominou suas emoções. O evangelho ainda não foi capaz, porque ele não deixou, de penetrar na sua mente e afetar as suas escolhas. Ele ainda faz escolhas erradas demais para alguém que se diz maduro. Ele é maduro só no corpo, na mente. Ele ainda precisa amadurecer. E o pior de tudo é que isso gera pessoas frustradas. É por isso que tem tanto crente frustrado. Frustrado com tudo, frustrado com a igreja, frustrado com o pastor, frustrado com o mundo, com o governo. Crentes frustrados. Porque a expectativa deles é que a salvação era um pó de pirilim-pim-pim. Ele ia aceitar Jesus e tudo ia ficar perfeito. Bem errado. Quem te disse isso é um mentiroso. Nunca foi assim. Mas o pior é que nessa geração que a gente está, as pessoas querem isso. As pessoas querem o drive-thru. Ao invés de fazer uma boa comida em casa, elas querem
passar no lugar e pegar a comida. E aí, quando você voltar para casa hoje, presta atenção nos drive-thru. Estão todos lotados. Às vezes você passa mais tempo na fila de um drive-thru do que fazendo uma boa refeição em casa. E come papelão. Porque esse é o resultado que a sociedade instantânea vai receber. É isso. Agora, quando você experimenta um nível de transformação num tal modo, abre comigo, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, ouça isso. Eu quero te mostrar com um exemplo como que a transformação ela vai atuar de uma forma inalienável, irrevogável. Transformação completa, ouça. 1 Coríntios 15, 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isso está falando da salvação do corpo, que ainda vai acontecer. Quando teremos corpos glorificados, e isso será incorruptível. Nossos corpos serão incorruptíveis, não morreremos mais. Agora, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Deus não projetou isso porque Ele quis que fosse assim. Ele projetou isso porque, de fato, Ele sabe que o tempo que o ser humano tem de exposição à Terra não é suficiente para que a transformação aconteça de forma completa. É muito pouco tempo para a gente entender que somos imortais. Eu vou repetir, é muito pouco tempo para nós entendermos que o que temos por dentro tem a capacidade de permitir que a gente não morra. A gente não tem tempo para entender isso completamente. Aí, Deus teve que se contentar, forma de dizer, com a nossa incorruptibilidade, glorificando o corpo no futuro. Um grande homem de Deus chamado T.L. Osborne, ele disse assim, olha só, ele estava falando para um grupo de jovens, e ele disse, sabe, nós decidimos quando vamos morrer. Esse é o desejo de Deus. Só que não deu tempo. Eu já sou um idoso, ele tinha 70 e poucos anos. Ele disse, eu não tenho mais tempo de transformar, de renovar minha mente e ser transformado a ponto de dizer, eu só vou morrer com tantos anos. Não dá mais tempo. Aí ele disse, vocês jovens talvez ainda tenham tempo. E aí você diz assim, mas Samico, que negócio louco é esse? O que é que isso tem a ver com a mente? Pergunta a Paulo. Paulo disse assim, agora eu estou dividido. Eu não sei se eu vou, que é muito melhor, ou se eu fico, que é melhor para vocês. Aí ele disse assim, já sei, eu vou ficar. Você entendeu o que Paulo escolheu? Paulo disse, não, eu decido se eu vou ou se eu fico. Eu vou ficar. Está na Bíblia isso, irmão. Não sou eu que estou inventando da minha cabeça. Isso não é uma história de um conto de fadas, não. Paulo decidiu. Isso é uma mentalidade, ele captou isso. Mas aí, se você não está satisfeito com uma testemunha, eu te dou duas. Um homem chamado João, apóstolo, chamado apóstolo amado do Senhor. É engraçado porque foi ele mesmo que disse que ele era o apóstolo amado. Né? Mas sabe o que acontece? Ele estava num nível de maturidade aqui, ó. Esse mesmo homem, que quando escreveu, ele disse, eu sou o apóstolo amado, ele também fez outras coisas que demonstram muito mais maturidade do que apenas dizer que é amado. João era conhecido, ficou conhecido como João o Divino. Porque ele tinha uma característica. Ele não morria. Você sabia disso? Tertuliano, um dos pais da igreja, um dos pais da igreja antiga, um apologista, logo pouco depois da morte e a ressurreição de Jesus, Tertuliano, ele conta que João foi jogado num tacho de óleo quente. Imerso num tacho de óleo quente. Os seus perseguidores colocaram ele num tacho de óleo quente e deixaram ele lá. E pense na cena. Quando eles desistiram e foram ver o resultado, João estava lá, vivo. Sim, qual é a próxima tentativa? Ele não morria. Por isso ele foi chamado de João o Divino. Por isso que ele foi exilado na ilha de Patmos e lá escreveu o Apocalipse. Porque ele simplesmente não morria. E aí, o que é que isso tem a ver com a nossa conversa? Tudo. Ele entendeu. Ele chegou num processo da salvação da alma dele que ele simplesmente não morria mais. 1 João,
capítulo 4, versículo 17, ele diz: como Jesus é, assim somos nós na terra. E aí quando você vai para João, capítulo 10, versículo 18, João fala o que Jesus disse: ninguém tira a minha vida. João estava lá, ele viu, ele ouviu Jesus dizendo: ninguém tira a minha vida, eu a dou. E João disse: uau, Jesus disse que ninguém tira a vida dele. E depois João disse: como Jesus é, eu sou na terra, ninguém tira a minha vida. Você entende o nível de renovação desse homem, o nível de transformação? Ele não morria. Ele simplesmente não morria. A questão é que nós, às vezes, vinculamos a nossa transformação, a nossa renovação de mente a decisões e ações, mas não necessariamente as suas decisões e as suas ações são um produto da renovação e transformação. Você pode tomar decisões e ações, essa não é a questão. A questão é: qual é a lente pela qual você toma essas decisões? Qual é a base dessas ações? É baseado em quê? É olhando para o quê? Essas decisões, se elas vêm de uma mente que não é renovada, elas simplesmente vão te levar contra a vontade de Deus toda vez. Toda decisão e toda ação que você toma, que não é baseada na renovação e na transformação, vai te levar de encontro contra a vontade de Deus. Você lê a Bíblia e você sabe que você é um vencedor em Cristo, só que você nunca consegue entrar nessa experiência. Por que será? Porque você não está agindo ou tomando decisões com base no que você acredita de fato. Seu sistema de crenças ainda não foi trabalhado o suficiente, e aí você lê que você é mais que vencedor em Cristo, mas quando um boleto chega, você tem uma diarreia espiritual, como diz o pastor. O boleto. Um boleto tira a tua paz? Um boleto tem a capacidade de tirar a paz daquele que é mais que vencedor em Cristo? Que por Deus sempre é conduzido em triunfo e exala o perfume de Cristo, um boleto? Não é possível. Não é possível que uma dor no teu corpo seja suficiente para dominar todo o teu sistema de crenças a ponto de você esquecer o que a Bíblia está te dizendo. Não é possível. Lembre-se, João simplesmente não morria. O que eu quero te dizer é que você chega num ponto de convicção tremenda, de convicção tão profunda, em que nada te move daquilo que Deus disse sobre você. Nada. O que te faz bem-sucedido em qualquer área da sua vida é o seu nível de renovação e transformação. Renovação da mente, transformação de vida pela renovação da mente que vem da palavra. Agora, baseado nisso, você acha que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele vai atacar o quê? O corpo? Deixa eu te ensinar uma coisa. O corpo é o mero executor do que a mente decide. Eu sei que o corpo nos dá a legalidade de estar aqui, o nosso pastor já nos ensinou isso tantas vezes, que sem o seu corpo você não tem legalidade, você vai embora da terra, você já sabe disso. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do nível de renovação e no nível de manifestação da salvação. Veja bem, eu estou aqui e eu decidi que eu vou para ali. Eu já fui, mas eu decidi. Eu vou para ali. Eu vou. Mas eu não fui. Só que quando eu tomo uma decisão aqui, e eu digo, eu vou, o meu corpo é o executor da decisão que eu tomei. Ele não veio sozinho. Quando o homem dá um tapa na cara de uma pessoa, você não pode culpar a mão. Ele tomou a decisão. Certamente as emoções dele ainda não foram dominadas. Então, baseado nisso, você acha mesmo que o diabo vai ficar focando no corpo? Deixa eu te dizer, não. Ele vai focar na mente, porque ele sabe que se ele chegar na mente, o corpo vai perecer. Ele sabe que o corpo é o executor, então ele vai atacar a mente. Então, quando ele chega para qualquer pessoa, especialmente para nós, nascidos de novo, filhos de Deus, ele vai chegar trazendo um sistema de fracasso para nós. E dizendo assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou isso. Porque eu já disse aqui desse púlpito, o diabo fala em primeira pessoa. Eu sou doente. Ele chega no ouvido do crente e diz assim, eu sou doente. Aí comecei a tossir, estou com uma fraqueza, eu estou gripado. Ele sabe que ele vai atacar dessa forma.
Entenda, isso que eu estou te ensinando aqui, esse sistema que funciona através da mente, é o que explica o que as pessoas chamam, ou o que as escrituras, a literatura, desculpe, evangélica, cristã, de várias pessoas e homens de Deus, consideram ou chamam de espíritos familiares. Um espírito familiar nada mais não é um espírito super poderoso, não, não, não. Ele entende a dinâmica do lugar, da família. E aí você olha certas famílias que parece que tem uma tradição. Parece que tudo que vem daquela família vem com aquela cara, com aquele jeito. Sabe o que é isso? É uma cultura que um espírito, que um demônio simplesmente chega e coloca naquela família. E aí ele começa a atuar na mentalidade daquela família. E aí nasce mais um e diz, na nossa família ninguém se dá bem, todo mundo é fracassado. E aí essa mentalidade começa a atuar. O nome disso é espíritos ou demônios familiares. Eles atuam. E aí as pessoas falam de maldições hereditárias. Isso é uma maldição hereditária. Veja bem, veja bem. Eu não quero que você se espante com isso. Você nasceu de novo, toda maldição foi quebrada. Mas se esse sistema de crença não tiver na sua cabeça, vai continuar agindo. Você precisa entender que há uma decisão mental que você precisa tomar. Renovação e transformação. É um comportamento, irmão, que está sendo implantado, é um projeto espiritual numa região ou numa família. Quer um exemplo? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque existia uma crença, por causa de um exemplo. Sansão veio de lá. Aquele homem de altos e baixos, aquele homem poderoso que Deus deu tanta coisa e ele não deu para nada. Sansão. Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veja, a mentalidade relacionada a um lugar, mas aí a palavra se fez carne e habitou entre nós. E aí ele toma uma decisão intencional de investir na mente dele. Eu estou falando de Jesus, que aos 12 anos estava entre os doutores, querendo saber mais das coisas que pertenciam a ele. Enquanto todos os adolescentes da idade dele estavam brincando, se divertindo, fazendo um monte de coisa, Jesus estava entre os doutores, dizendo, eu quero entender mais dessas profecias. Elas dizem respeito a mim. Por isso que naquele dia, depois que ele começou seu ministério, a Bíblia diz em Lucas 4,16 que ele foi para Nazaré. Você acha que foi por acaso, irmão? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, como o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, o profeta que falava dele. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele já tinha 30. Desde os 12, que ele meditava nisso aqui, sabendo que era dele que estava sendo falado. E aí ele diz assim, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Porque quando a identidade declara quem ela mesma é, todos estão esperando alguma coisa se manifestar. Quando você chega com a consciência e a mente renovada, transformado pela mente renovada da palavra, e você diz, eu sou... nada pode ficar de pé. Como quando Jesus disse, eu sou, a Bíblia diz que no Getsemane todos os soldados caíram como mortos. Ele só disse, eu sou. Aleluia. Então passou-se Jesus a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Isso aqui foi em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque não é o lugar de onde você veio que te define, é o quem você é que te define. Porque a sua identidade não é retirada do lugar de onde você veio, a sua identidade não é retirada das experiências que você teve, porque você não tira quem você é da vida, e sim do autor da vida. É o autor da vida que diz quem você é, não a vida que você levou. É o autor da vida que diz a vida que você vai levar. Jesus, ele era a manifestação das Escrituras. Mas para que ele manifestasse isso, primeiro ele começou aqui. No sistema de crenças dele, tende, pois, a mesma mente que havia em Cristo. Eu sei quem eu sou.
O diabo sabe, irmão, que a maioria dos crentes não está preparada para compreender o que traz a liberdade. Aí sabe o que é que ele faz? Entulha a cabeça das pessoas com teologias de fracasso. Ah, esse negócio de cura, isso é coisa do passado, não existe mais. Sabe o que é isso? Isso é uma teologia do fracasso. É uma teologia que leva as pessoas a não serem a plenitude do que Deus quer que elas sejam, de não usufruírem da plenitude do que Deus tem para elas, e elas ficam o tempo todo sendo entulhadas com teologia e ciência dos homens. Mentalidade humana. Lembra da tentação de Jesus? Lembra da tentação? Sabe o que foi aquela tentação? A tentação nada mais foi do que um teste para o nível de transformação de Jesus. A tentação gira o tempo todo em torno de se tu és o filho, se tu és o filho, se tu és o filho. O diabo estava o tempo inteiro testando o nível de transformação de Jesus. Vamos ver se ele foi mesmo, se ele renovou a mente e ele foi transformado. Ou você acha que Jesus não teve que passar por isso? Ele teve. Se tu és o filho, e aí a primeira coisa, você lembra das evidências? A primeira coisa, pensar em coisas superiores. Então, se tu és o filho, identidade, quem você é, primeira evidência. Se tu és o filho, transforma essas pedras em pães, porque a Bíblia diz que ele passou 40 dias no deserto. E ele teve fome. Ele estava com fome. E não sei se você sabe, mas quando a gente está com fome, as emoções ficam afloradas, não é? Então imagino como estava ali, e Jesus estava na segunda evidência da transformação dele, dominando as suas emoções. Porque de fato e de verdade, quando Satanás disse a ele, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, talvez muito crente ia dizer, oxe, eu sou mesmo o filho dele, inclusive tu vai comer os pão comigo. Vou te mostrar o que eu posso. Não, Jesus não precisava provar nada para ninguém. Porque aí a terceira evidência da transformação, que é o pensamento alinhado com a palavra, disse, não, Maria disse. Jesus não disse, Satanás, Maria disse que. Não. Porque a mentalidade dele não vinha da origem humana dele. Ele não disse, Satanás, José disse. Não, ele disse, Satanás, eu digo. Porque no princípio era a palavra. Ele era a própria palavra. E ele disse, Satanás, está escrito. Ele não precisava provar, porque ele sabia quem ele era. Irmão, a grande diferença de um escravo para um príncipe é que o escravo busca sua identidade pelas coisas que tem. A pobreza, ela é percebida, entenda isso, quando você analisa a pobreza de alguém, existem índices humanos de insuficiência em algumas áreas que vão determinar se a pobreza está atuando naquela vida, se a pessoa é pobre ou se ela não é pobre. Mas, de fato, o processo começa aqui. É aqui que funciona. Já ouviu a frase, ele saiu da favela, mas a favela não saiu dele? É aqui. O nome disso é identidade percebida. O grupo de louvor pode subir. O nome disso é identidade percebida. E aí eu quero concluir te levando a pensar em tudo isso que a gente está conversando, mas a pensar, você está pronto e maduro para receber o poder que Deus quer que você tenha para agir e fazer o que Ele quer? Isso tem a ver com maturidade, irmão. Existem pessoas pedindo o avivamento. Eu vou te ensinar uma coisa. Quando Deus percebe, dentro do plano profético de destino dele, que é hora de um avivamento se manifestar, ele determina um nível de renovação mental para as pessoas pelas quais o avivamento vai fluir, ouça isso. Então ele diz, olha, para que esse avivamento que está no meu cronos se manifeste num kairos, é necessário que haja um nível de maturidade, um nível de transformação e renovação, para que o avivamento flua através de pessoas. A questão é que, muitas vezes, as pessoas destinadas a fazer esse avivamento fluir não evoluem ao nível superior que precisam evoluir. E chega um ponto em que Deus diz, no meu plano eu tenho que enviar o avivamento do jeito que está, porque o meu plano precisa se cumprir. E aí os avivamentos não duram tanto quanto Deus desejaria. Por que será que os avivamentos explodem, têm um pico e logo descem? Vai estudar os avivamentos? Vai ler o livro Generais de Deus? E vai ver a história de grandes homens de Deus e vai ver onde foi que eles caíram, sempre aqui.
sempre era uma falta de transformação e renovação que fazia com que aquele homem que andava em sinais, prodígios e maravilhas, de repente, começasse a não fazer mais nada do que devia e morresse em miséria, em tristeza, porque aqui não chegou no nível que Deus esperava. Se você tivesse o poder de matar alguém e essa pessoa te insultasse, o que você faria? Se você tivesse a consciência, a vida dessa pessoa está na minha mão, e essa pessoa começasse a te xingar, o que você faria? Isso é maturidade, irmão. Deus está perguntando a você de forma de exemplificar, mas essa é a pergunta. Se você pudesse fazer com que os dons fluíssem na sua vida quando você quisesse, já parou para pensar nisso? Porque a Bíblia diz que os dons são distribuídos conforme apraz ao Espírito. Agora imagina se você tivesse o poder de fluir nos dons quando você quisesse. Imagina se um profeta tivesse o poder de profetizar na hora que ele quisesse. A pergunta é, se ele tivesse esse poder de escolher a hora que ele ia profetizar, e amanhã ele tivesse que pagar o aluguel e não tivesse dinheiro, ele ia levar a causa ao Senhor ou ia profetizar ao milionário da igreja? Maturidade. Você tem maturidade para negar uma coisa boa porque não é a vontade de Deus? Você está pronto para isso? Será que isso é certo para você? Eu vou concluir te dando a ideia de um homem que perdeu uma oportunidade que só Deus é que sabe o que ele poderia ter se tornado. Existia um grande profeta de Deus, existia o chamado Elias. E Elias teve um homem chamado Eliseu. E Eliseu disse, eu quero a porção dobrada do que você tem. E aí Elias disse, olha, você está me pedindo uma coisa dura, difícil, mas se você estiver comigo quando eu for arrebatado, está tudo certo. Você receberá. E ele recebeu a porção dobrada. Você está acompanhando isso? Eliseu andou em poder e demonstração e manifestações. E aí depois de Eliseu havia um homem chamado Geazi. Geazi era o servo do homem com a unção dobrada de Elias. O que seria de Geazi, irmão? Ele andava com Eliseu. Quando Eliseu partisse, o que seria de Geazi? O que será que Deus tinha planejado para Geazi? Onde será que o poder de Deus ia se manifestar? Em que nível? Geazi, irmão, ele andava com Eliseu. Abre os olhos dele para que ele veja, e ele viu o exército de anjos. Que poder! Mas, quando Naamã foi curado e quis dar tudo o que tinha levado para o profeta, e o profeta disse, eu não quero nada. Geazi disse assim, 2 Reis 5, versículo 20. 2 Reis 5, 20. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor não deveria ter deixado esse sírio Naamã partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, eu vou correr atrás dele para ver se eu consigo alguma coisa. Deixa eu te falar. Ele pôs tudo a perder. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu Geazi correndo atrás dele, desceu da sua carruagem e disse, tudo bem? Algum problema? Sim, está tudo bem. Meu senhor me enviou. Mentira, irmã. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festa. Mentira. O profeta disse, eu não quero nada dele. Despeça-o. Mas o sistema de crenças dele estava muito mais baseado no que ele podia ganhar, em que lucro ele podia ter com o poder que estava diante dele. E Naamã disse, claro, leve tudo que você quiser, tome isso, tome aquilo, tome isso, tome aquilo. E quando Geazi volta, o profeta Eliseu pergunta, onde você esteve, Geazi? Eu não estive em lugar nenhum. Ele mente. Tende em vós a mesma mente que há em Cristo. Jesus escolheu discípulos de diversos contextos para transformá-los em apóstolos.
E ele disse: vocês vão ficar aqui do meu lado e vocês vão escutar palestra após palestra, após palestra, após palestra. Onde eu for, vocês estão junto. Vocês vão escutar, vão escutar, vão escutar. Jesus morre, Jesus ressuscita e os discípulos celebrando. E Jesus diz: não, 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 sem celebrações agora. Eu preciso ensinar mais a vocês. Tem mais coisas que vocês precisam aprender. Porque ele sabia que se ele tivesse ido embora sem deixar sucessores, o evangelho não iria longe. Sistema de crenças. Fique de pé.